Olá, queridas e queridos. Esta é mais uma edição do programa Novos Rumos por um Mundo Melhor. Edivaldo Roberto é o meu nome. Esta edição tem como tema Uma Terra Sem Males. É uma utopia? Nos dias do século XVI, XVII, houve uma experiência notável em terras brasileiras ao sul. Lá estão, até hoje, os vestígios para marcar a memória. É um patrimônio cultural. Trata-se da experiência tupi-guarani. As missões ou reduções, duas culturas se encontraram. A europeia, por meio dos jesuítas, com a sua missão de cristianizar o Brasil, dentro de um processo de colonização complexo e contraditório. De um lado, poder-se dizer boas intenções, do outro, a dura realidade, por exemplo, da escravização dos indígenas para pô-los a serviço de colonos poderosos e não poucas vezes cruéis. Nessa conjuntura, temos o trabalho dos jesuítas de evangelização, um modelo religioso europeu, a partir do Concílio de Trento, da Igreja Católica Apostólica Romana, e do outro, os indígenas, o povo originário, com a sua cultura. Pois bem, na cultura tupi-guarani, havia essa expressão, terra sem males. Sérgio Buarque de Holanda, um intelectual brasileiro, escreveu um livro, um dos seus livros, Visão do Paraíso Terrestre. Segundo documentos históricos compulsados por Sérgio Buarque de Holanda, os europeus daqueles dias criam num paraíso, aquele perdido, bíblico, estaria ao sul, no que seria chamado depois as Américas, incluindo o Brasil. Por coincidência ou não, os tupis guaranis, os tupinambás, os indígenas daquela época criam numa terra sem mares. E é bastante interessante que até hoje permanece como lembrança daquelas experiências citadas, uma ideia chave na cultura indígena: cuidar da terra. Exatamente o que está exarado em A Gênesis, quando Deus coloca o homem no jardim do Éden, é para ele cuidar. O que temos feito? É isso. A terra sem males, para os tupis guaranis, era possível desde que o homem cuidasse. E cuidar exigia uma relação particular com a terra. Ouvir a terra enquanto pisa nela. O silêncio fala. Ouvir o silêncio das árvores, das águas. Silêncio que eu me refiro é a necessidade de uma atitude interna de comunhão, uma comunhão na qual não um homem poderoso, intelectual, como o branco europeu, com a sua cultura e racionalidade,
entendendo-se como dono da terra. A razão, a nova deusa que lhe conduz desde os fins do século XVIII, o levará a esse paraíso com o instrumento da ciência e da tecnologia. Mas, ao invés disso, explora a terra, desde aqueles dias do Brasil colonial. A experiência dos colonos daqueles tempos era conquistar, explorar a violência contra o povo originário quanto a própria terra, na ânsia de riqueza. Pois bem, estamos falando do que se chama utopia. Você acredita em utopia? A palavra vem do grego. É um não lugar, também um não lugar no alto, nas alturas, no horizonte da terra, como um ideal, um farol ideal a guiar a humanidade. Pois bem, é essa experiência que estamos a trazer nessa edição. Terra sem males. Vamos refletir. Para isso, vamos usar uma produção, primeiro originária, a partir do livro Cepé, O Guerreiro da Paz. Depois, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que editou o livro, está colocando à disposição um docodrama, um filme muito rico. E, na sequência, outros companheiros espíritas do Paraná oferecem-nos, dentro da moderna tecnologia, pequenos trechos, e vamos aqui apresentar um como spoiler. Você está convidado. E no segundo bloco retomaremos. Até já. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação: fui o mais forte. Uma liderança centrada no coração. Havia naquele momento uma agitação entre os jovens guerreiros da aldeia. Era a hora da convocação, o momento da reunião do cabildo, o conselho da redução de São Miguel, hora em que seriam escolhidos os candidatos à formação de novas lideranças para a futura condução da comunidade. Em São Miguel, há muito tinha se banido a sucessão pelo direito de sangue, trazendo a experiência salutar da escolha por decisão coletiva, pelo consenso dos chefes jesuítas e indígenas. Eram identificados na redução quais eram os melhores, os mais preparados, detentores dos valores morais necessários à liderança das tribos. Um sistema que reproduzia a execução da aristocracia na verdadeira acepção da palavra de raiz grega. Aristos, o melhor. Kratos, poder. O poder dos melhores, conforme muito bem anotado por Kardec, codificador da doutrina espírita em Obras Póstumas, segunda parte. Em nenhuma época da humanidade
os homens puderam prescindir de lideranças. Na redução de São Miguel, em pleno século XVIII do Brasil colonial, depois de escolhidos, os jovens aspirantes seriam preparados. Havia uma distância evolutiva entre Cepé e a maioria dos seus liderados, que era solvida nas águas da bondade enérgica. Exigente com a disciplina de seus bravos, era também afetuoso e capaz de sacrificar-se pelos seus de forma incondicional, desde que isso redundasse em progresso e benefícios para os indivíduos e para a comunidade. A preparação dos líderes compreendia, além do desenvolvimento da bravura, o conhecimento dos vários aspectos da vida, das linhas mestras de uma administração que deveria cuidar, ampliar e distribuir de forma equânime os bens produzidos, sem exaurir a natureza e sem deixar que faltasse o necessário a qualquer dos membros da tribo. A ascendência espiritual das missões ficou nos arquivos do mundo maior, integrando o patrimônio das milhares de almas que lá foram buriladas para a sua trajetória evolutiva. É chegado o momento de anunciarmos os nomes daqueles que assumem novos desafios na condição de compreender, exemplificar e mover nosso povo para os ideais comuns estabelecidos. Na formação desse novo grupo, prevalecerá os valores do coração. O escolhido destacava-se do grupo e, em silêncio, caminhava na direção da mata, internando-se nela, onde permaneceria 4 luas em solidão, vivendo das raízes, frutos e tudo mais que a natureza ofertasse, a fim de sedimentar a vontade de servir. Agradecido, vou para o meu deserto, cacique Cepé. Para melhor servir, a reflexão será minha meta, o encontro comigo mesmo e com as forças que poderei mobilizar. Iniciava-se assim, junto aos treinandos, a construção da perseverança, da força ante as adversidades, do aguçamento da sensibilidade para sobreviver em meio à densa selva das relações interpessoais, dos desafios dos interesses múltiplos que formam um cipoal de conflitos a serem administrados por aquele que lidera pessoas. Findo o período no deserto interior, todos os guerreiros eram reunidos no grande círculo do compromisso. Assim, denominava-se o momento de preparação, quando os que prosseguiriam postavam-se aguardando as novas e importantes etapas do treinamento. As provas pelas quais passariam os aspirantes à chefia das tribos eram duríssimas. Alguns não suportavam, recuando antes do término, o que era compreendido e não era passível de qualquer punição pela comunidade, porque era princípio das tribos que a nobre tarefa deveria ser aceita com ampla liberdade
e recusá-la não significava qualquer demérito para quem assim decidisse. Dentre as etapas, quero relatar uma que sempre me impressionou pela riqueza de propósitos e pelo despertamento que percebíamos causar na alma dos guerreiros. Era a preparação das cordas do arco. Sobre o processo, me explicava Cepé. A providência divina me oportunizou os conhecimentos profundos sobre a flora e demais espécimes. Para o adequado treinamento dos iniciados, recolho plantas que produzem determinadas resinas. Essas são colocadas em cumbucas de barro com cipós mergulhados. A resina dessas plantas confere às cordas dos arcos uma condição de flexibilidade e força para permitir que nossas flechas atinjam maior distância, sem perder a força de impacto. O tempo de reginagem das cordas é um exercício que requisita dos guerreiros atenção intensa. A testagem começa com intervalos longos, em espaço de dias. Depois, reduzem-se para horas e, na sequência, a minutos, mensurados pelo deslocamento do sol. E à noite, o sistemático monitoramento é marcado pela posição das estrelas. A cada intervalo de tempo, as cordas são testadas. Nesse processo, a medida certa das coisas é determinante. Se o tempo de resinagem exceder ao período necessário, a corda irá se despedaçar, tão logo distendida no arco. Já se o tempo de resinagem for insuficiente, as flechas não atingem a distância correta, pela falta de flexibilidade do arco. Temos aqui, Pai José, um exercício que se assemelha ao preparo da alma para cumprir a sua missão na Terra. As resinas são as dores, as lutas que vivificam e fortalecem as fibras do caráter. As cordas do arco divino somos nós. Deus faz-nos instrumentos de sua vontade, para que o mundo avance no cumprimento de suas leis. Mas as flechas que desferimos precisam ter endereço certo, os corações humanos, e somente os atingiremos se lhes agregarmos a integridade que as resinas das dores educadoras nos conferem. Por isso, sofremos todos e somos iguais na dor. É para ganharmos a flexibilidade e o vigor necessários para que nos tornemos aptos a tocarmos os seres que são colocados sob a nossa tutela. A memória me trazia à tona as palavras daquele líder servidor, do cacique guerreiro da paz. A valiosa observação sobre o método de Cepé sempre me deu muitos elementos de meditação e reflexão. Ao longo dos preparos de cordas de arcos que acompanhei, percebi o quanto cada um dominava a sua impaciência, trabalhava a atenção e o cuidado, conscientizando-se da absoluta inutilidade das avaliações prévias e da importância de observar constantemente como a natureza humana e seu entorno transformam-se. Você percebe, Padre, que cada corda tem um tempo certo de infusão na resina? Não é assim a nossa resistência ao sofrer?
O efeito das dores em nós é infinitamente variado e somente a experiência dará a dimensão do quanto seremos capazes de realizar e suportarmos em um processo de liderança. Por isso, concluí que não há caminhos completamente conhecidos e imutáveis, mas sim que cada criatura tem capacidade de crescer, mudar e modificar o contexto em que vive. Não diga estou perdido. Enquanto há oportunidade, sorriem soluções. Não assevere nunca mais. O amanhã é lição ignorada. Não grite arruinei-me. Você pode reabilitar-se desde logo, se o desejar. Não imponha comigo é assim. A vida se constitui de surpresas e você não sabe o que lhe acontecerá daqui a uma hora. Decida-se agir constantemente e cristamente, numa atitude irreversível. Rompa com o passado molesto que o jugula a intolerância e a irresponsabilidade. Renovando-se pela trilha do programa Redentor, você compreende melhor do que os outros quanto é difícil avançar com retidão e segurança. Assim, ame e compreenda decidido também a não errar. São luminares conselhos que nos chegam do alto em favor de decisão irreversível. Da obra Momentos de Decisão, pelo espírito Marco Prisco, ditado Adivaldo Franco. Após o refúgio das nossas florestas internas, aprendamos com o cepé a resinar adequadamente as cordas da sensibilidade, para nos tornarmos um arco mais útil aos propósitos do Divino Criador. Olá, queridas e queridos. Programa Novos Rumos por um Mundo Melhor, Edivaldo Roberto. Estamos iniciando o segundo bloco da edição de hoje. E o tema que estamos abordando é a Terra sem mal. Uma utopia é possível? E queremos, nesse bloco, avançando um tanto mais, estamos colocando aí para seu conhecimento que, como foi dito no bloco anterior, ao apresentar aquele episódio, um podcast do programa baseado no livro Guerreiro da Paz, dia 5 de julho, próximo sábado, de 14h30 a 16h30,
estaremos realizando um cine-diálogo híbrido, ou seja, em parceria com o Centro Espírita Cultivadora do Evangelho, lá será presencial, Raiz da Serra Magé, e estaremos todos pelo Zoom, pelo YouTube, que está até aí o YouTube do Cultivador do Evangelho, acompanhando, participando do evento, muito importante. O episódio apresentado como spoiler no primeiro bloco, ele trata exatamente do que entendemos ser essencial. Vamos lá. Como foi dito, uma utopia. A utopia significa um não lugar. Mas, ao dizer que é um não lugar, está também se dizendo um lugar. Só que é um não lugar que é invisível num primeiro momento. É um lugar acima, além de estar lá no futuro, nos dias que virão, está no imaginário, num sonho. É um arquétipo que carregamos dentro de nós. No capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, ao estabelecer uma das diferenças entre o animal e o homem, diz que nós, os espíritos, seres de inteligência, na condição hominal, desde a hora inaugural dessa condição, dada quando ficamos de pé pela inteligência, que nos move, nos movimenta, nos põe em ação um arquétipo central, que é o desejo incessante do melhor. Há um movimento ascensional de mudança, de nos tornarmos melhores. É uma autorrealização. Da mesma forma, isso que vale para cada pessoa, espírito que nos constituímos, vale para o coletivo quanto para a própria Terra. Nós trabalhamos desde a hora inaugural dita para um mundo melhor. Quando trabalhamos, é porque a doutrina espírita tem essa categoria central, trabalho. É uma das leis morais contidas na terceira parte do Livro dos Espíritos. Trabalho é a aplicação da inteligência, é um ato de criação humana, que somos co-criadores. Estamos aqui na Terra, dentro dos limites que se nos impõem, não só a condição deste planeta de provas e expiações, onde o mal ainda predomina, os limites da própria inteligência, as conquistas morais ainda aquém das conquistas intelectuais. Estamos aqui para tornar o mundo melhor, para nós próprios, indivíduos, e para o coletivo. Isso é que é a utopia. Na tradição guarani, que Cepé representa, ele é um guarani das terras gaúchas, é a terra sem mal. Eles se movimentavam, eram nômades, mas também no sentido ampliado do termo. Eles estavam sempre em movimento, na ideia de dias melhores, de um futuro melhor, de um mundo melhor, de um mundo sem males. Essa era a ideia utópica. E, igualmente, os que aqui chegaram no Brasil, os primeiros portugueses que alcançaram as terras da Bahia, traziam sua utopia, que era o paraíso perdido. Como estavam mergulhados no sistema religioso, cujo um dos símbolos era o paraíso,
o Éden perdido por conta do pecado original, o pecado do primeiro homem, em desobediência a Deus. Aí se instalou o mal na terra, as doenças, as lutas. Os portugueses, como de resto os europeus, sonhavam com esta terra também sem mar. Só que para eles era retomar o paraíso perdido. E havia uma lenda, uma mitologia de que essa terra, esse Éden perdido, estaria nas Américas. E aí há uma aproximação, sim, entre as culturas, mas há também um distanciamento, porque eles, os portugueses, os espanhóis, os europeus ocidentais, criam que fazer da terra uma terra sem mares, reconquistar esse paraíso, era tornar o Brasil, no caso, por exemplo, um país cristão, mas cristão católico, a partir do Concílio de Trento, e deram aos jesuítas essa grande missão como soldados do Cristo, catolicizar todos os brasileiros, aqueles que vinham com eles, portugueses, aventureiros, quanto os povos originários. O Brasil teria que ser um país de cultura ocidental, católico, com a cultura dos europeus, de língua portuguesa, e claro que isso iria trazer um confronto entre as culturas, já que os europeus consideravam a sua cultura superior, que os indígenas tinham uma cultura atrasada, primitiva, e tinha que ser civilizados. Civilizado significa conquistar esta cultura europeia, católica, branca, etc. Então, o projeto de colonização que se implantou no Brasil com os portugueses, desde Tomé de Souza, o primeiro governador, representando a coroa portuguesa, era isto: tornar todo mundo católico, mas com as suas contradições, quais sejam. Os portugueses queriam, a coroa queria explorar as riquezas brasileiras. Era uma ideia de exploração, de domínio. E, por sua vez, os colonos queriam enriquecer rapidamente, ter o acesso às riquezas, aos metais preciosos, para ficarem ricos muito rápido. E isso, ainda que usando a violência até cruel em relação ao povo originário. Esse é o quadro e é o tema que vamos abordar no dia 5, agora sábado, de julho, às 14h30, apresentando o Cine Diálogo Híbrido, esse ducograma, a história de Cepé. Teremos aí a Maria Elizabeth Barbieri, a convidada, ela é da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, autora do livro Cepé, o Guerreiro da Paz, que deu origem ao ducograma. Teremos também, como facilitadores, eu estarei presente, Edivaldo Roberto, Henrique Miranda, estudiosos em curso de pós-graduação sobre história. Tanto o Henrique quanto eu estamos fazendo parte de um núcleo de estudo de história do Espiritismo da universidade, chamada Universo, e também contando com a presença de Adriana Gomes, a coordenadora desse núcleo e coordenadora de uma pós-graduação em História lá na Universo. Todos vocês que estão acompanhando estão convidados, será um momento muito interessante. Bom, indo adiante, com o livro aqui na mão, veja quais são os pontos que vamos destacar, que está no podcast que foi apresentado no primeiro bloco. São duas ideias centrais. Esse arquétipo de um mundo melhor trouxe naquela região gaúcha das missões, com os jesuítas, com os guaranis, sob a liderança de Cepé, a redução de São Miguel, a ideia de uma governança colaborativa,
coletiva. Todas as decisões eram tomadas em grupo ali, tanto os indígenas quanto os jesuítas acordaram essa forma de governar. E há quem ache que essa experiência é muito original de democracia, de troca, de uma relação igualitária, sem forças hierárquicas, um mandando e outro obedecendo. Isso faz lembrar a experiência do cristianismo primitivo, relatada em Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento. A Casa do Caminho tinha esse modelo de governança, né? Que essa utopia ela atravessou os tempos, ela é resgatada no século XII, no sul da França, pelos cátaros. Eles trouxeram esse cristianismo, essa ideia da fraternidade, da igualdade, que depois vai aparecer na Revolução Francesa, apoiada nas ideias de Jean-Jacques Rousseau, de novo um fracasso, e essa experiência que vamos trabalhar no dia 5/7, às 14h30, apresentando esse ducograma. Essa é uma ideia. A segunda é que, para tanto, tinha que se formar pessoas, lideranças, sobretudo, com essa ideia, o que é chamado no livro, na página 37, formação de liderança, cuja centralidade, a ideia central da formação desse ato educativo eram os valores do coração. Tá? Então, também nisso é inovador. Quer dizer, maneira de você trabalhar, ser um trabalhador, mas formado com os valores do coração. Imagine os Estados Unidos governado por um líder cujos valores são do coração. Imagine o Israel, imagine o Irã, a Rússia e o Brasil. Não é? Então, essa é a ideia. E a doutrina espírita abraça essa ideia por inteiro, né? Está integrada na doutrina espírita, como em obras póstumas. Allan Kardec, nesse livro, após a sua desencarnação, quando ele fala da Comissão Central, ele distingue claramente isso. Naquele período inicial, em França, quando da elaboração da doutrina, da sua Constituição, diz Kardec, a direção do Espiritismo teve que ser individual. Era preciso que assim fosse, era uma estratégia. Passada esse período, Kardec vai defender uma governança coletiva. E aí já inaugura uma ideia central para o movimento espírita. O movimento espírita há que ser uma rede, um trabalho coletivo, que se pratique a fraternidade entre todos, onde não haja chefes, chefetes, hierarquias, todos estão no mesmo plano, envolvidos num projeto coletivo, uma utopia de um mundo melhor. Essa era a ideia de Allan Kardec e que o movimento espírita brasileiro tenta colocar em prática, com todas as dificuldades que são próprias, porque depende dos valores do coração. Como diz Kardec, voltando ao capítulo 25 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, esse modelo de governança não se implanta, não se põe em prática por decreto. A lei humana é insuficiente. Haja vista as conquistas dos direitos pós-Revolução Francesa, durante todo o século XX, 2 guerras mundiais, a segunda termina com a Carta da ONU, que fala, já no primeiro artigo, da dignidade da pessoa humana, defende direitos, fraternidade, igualdade, aquele sonho dos revolucionários franceses. Nada obstante, as guerras prosseguem, não conseguimos, de fato, pôr isso em prática. O direito ainda permanece no papel em muitas circunstâncias, porque não está no coração.
não é um valor do coração. Esse reino do amor, a ordem do amor. Por enquanto, prevalece a ordem econômica, a ganância, o poder, o dinheiro, o prestígio, o consumismo e os valores do coração. Eles são experiências circunstanciais de pessoas ou de pequenos grupos. Continua uma utopia. Não é? E falando disso, há que se lembrar que também no Brasil, nesse mesmo século XIX, quando ocorreu a experiência de cepé dos Guaranis lá no sul do Brasil, também no sul, por volta dos anos de 1840, o imperador Dom Pedro autorizou uma experiência no Brasil no Sul, chamada Utopia e Experiência na Península do Açaí. Um grupo de franceses apoiados, seguidores da ideia de Charles Fourier, um francês, do socialismo chamado utópico, do igualitarismo, da igualdade, veio tentar implantar no Brasil uma comunidade do amor. E mais um fracasso. Diante disso, a professora Raquel Santiago, numa pesquisa, escrevendo esse livro, na página 149, traz isso que nos leva à reflexão para que nós possamos encaminhar para o encerramento. Né? Diz ela assim, que a experiência do sair é considerada fracassada, malograda, né? Muito dinheiro jogado fora, sonhos, e aí ficamos a perguntar, pode a história caminhar sem utopias? Você pode caminhar sem utopia? Sem o ideal? Sem futuro? Sem uma visão de um mundo melhor? O Brasil pode? O mundo pode? Essa é que é a grande pergunta. Prossegue a professora Raquel Santiago. As utopias sempre estiveram presentes na história humana e, como ondas contra o rochedo, representam o constante movimento social. Foi o que Kardec disse, é o desejo incessante do melhor, esse arquétipo junguiano que todos carregamos no nosso inconsciente pessoal, quanto no inconsciente coletivo. Assim como as marés, diz Raquel Santiago, representa o movimento das águas. A utopia representa o movimento dos homens em busca da felicidade. É peça importante do grande engenho que faz funcionar o mundo. Vamos pensar nisso, nas utopias. Reforço o convite para que você, pelo YouTube, dia 5 próximo, agora de julho, às 14h30, esteja conosco para assistir esse ducograma e conosco debater. Como frase final, eu vou recorrer a Caiva Schutel, que, pelas mãos do médium Valdo Vieira, fala diretamente aos espíritas. E o último parágrafo é assim, do mesmo... os dois últimos parágrafos. Crede, a Terra vem alcançando a esperada maturidade espiritual. Veja, é a utopia, né? Para além da era da matéria, do materialismo, da ganância, do dinheiro, do poder, permanece no horizonte um sonho de uma nova era para a qual nos movemos e nesse movimento a Terra vai alcançando maturidade espiritual. Continuando, diz Caiva Schutel, do mesmo modo que Jesus predissera o advento do Espiritismo Consolador, consequentemente, o excelso Mestre anunciar a existência de todos, de vós todos, de nós, os espíritas, você, eu. E aí eu estou fazendo esse recorte, não no sentido de dar aos espíritas uma condição de pessoas especiais, melhores, e com isso negando que haja movimentos em direção de um mundo melhor feito por outros
religiosos e também não religiosos, né? Mas eu estou dirigindo a mensagem de Caibá Schutel para nós. Ele nos chama de construtores do mundo novo. Aí está a missão sua, como espírita, pessoa, como espírita militante da Casa Espírita, do Movimento Espírita, construtores de um mundo novo. E é claro que isso é um bom combate, diz Caibá Schutel, ao dizer que experimentamos os ataques das sombras, sombras que não são só os espíritos desencarnados, mas os encarnados, os interesseiros do dinheiro, do poder, os maus políticos, os maus cientistas, os maus religiosos, todo esse grupo que está preso às ideias equivocadas do materialismo, do dinheiro, do poder, da ganância, né? Mas diz Caibá Schutel, por final, que não estamos sós, que a espiritualidade está, né, também envolvida nesse movimento de construção de um mundo melhor. Vamos, portanto, conversar dia 5/7. Você está convidado. É pelo YouTube do Centro Espírita Cultivadora do Evangelho. Aí está. Vá lá, às 14h30, vá ao Google, coloque lá, procure o YouTube do Centro Espírita Cultivadora do Evangelho e venha estar conosco nessa tarde agradável, vendo um belo filme, trocando, debatendo, e você estará contribuindo certamente para esse mundo melhor.